antiga correnteza dá certeza de um futuro melhor. E aí, galera do oitavo ano, boa tarde, tudo bem? Professor Cristiano mais uma vez aqui junto com vocês. E hoje é dia da nossa sessão Checkmate. Vamos encerrar o capítulo 3, período joanino, e vamos encerrar com a nossa sessão Checkmate. Por quê? Porque nós vamos destacar aqui os principais elementos, os principais pontos, e vamos dar um checkmate nas nossas dúvidas. Mas, caso você tenha ainda alguma dificuldade, olha, não se acanhe. Mande uma mensagem para mim que eu vou ter o maior prazer em te ajudar, tá bom? Vamos então ao que interessa. Olha só, eu quero começar essa nossa última aula do capítulo 3 corrigindo as questões da sessão extra, página 48 e página 49. Eu pedi que você fizesse isso na aula de ontem. Então, bora lá para a correção. Olha só, questão de número 1. Qual fator foi fundamental para a vinda da família real portuguesa para o Brasil? E aí, você se lembra? Qual fator foi fundamental? Por que o Dom João veio para cá? Por quê? Porque ele trouxe toda a corte? Porque ele queria aproveitar umas férias num país tropical? Não, nada disso. Ele queria desenvolver o Brasil, torná-lo um país grandioso? Também não, nada disso. O Dom João veio para cá por conta da conjuntura europeia, do que estava acontecendo ali na Europa, principalmente por conta das ações do Napoleão Bonaparte. Lembra? Que decretou ali o bloqueio continental, Portugal desrespeitou esse bloqueio, Napoleão estava então invadindo Portugal. Para não perder a sua coroinha, o Dom João veio para a nossa terrinha. Oh, rimou! É isso aí, tá bom? Então, o Dom João VI, na época ainda como príncipe regente, não Dom João VI, como Dom João, príncipe regente, porque a sua mãe ainda estava viva, apesar de estar interditada. Ele traz toda a corte portuguesa para o Brasil, então, fugindo de Napoleão Bonaparte. Questão de número 2. Assinale a alternativa correta sobre a transferência da família real portuguesa para o Brasil. Perceba, a questão 1 e a questão 2 abordam o mesmo tema. O objetivo aqui é treinar você para fazer as questões de forma diferente. Na primeira questão, você está sendo treinado aí para escrever, para desenvolver a escrita. E na segunda, puramente a interpretação. Você tem que olhar para as questões e perceber aí qual cabe na resposta correta. E se você fez com atenção, espero que você tenha feito, você notou que a que melhor se enquadra ali é a letra B, porque diz o seguinte, ó, as motivações da vinda da família real para o Brasil estão relacionadas mais à realidade europeia do período do que à ideia de desenvolvimento de um Brasil monárquico e posteriormente independente de Portugal. Beleza? É claro que não existia o plano de tornar o Brasil um país monárquico e independente, né? Claro que não, isso aí vai ser uma consequência. Beleza, gente? Então, letra B aí atende às expectativas da segunda questão. Viu? Duas questões, mesmo tópico, só que de forma diferente, para treinar você. Questão de número 3. O que significou para o Brasil a elevação para Reino Unido, a Portugal e Algarves? Lembra, então, por conta do Congresso de Viena, não sei se você vai conseguir fazer o link agora com a aula do capítulo anterior. Lá no capítulo 2, quando nós falamos sobre o Napoleão Bonaparte, eu disse para vocês que em 1815 ocorreu o Congresso de Viena. Nesse Congresso de Viena, o objetivo era restaurar a Europa, reorganizar a Europa, depois daquela bagunça toda que o Napoleão Bonaparte causou. Portugal participou do Congresso de Viena. E assim, o Dom João foi muito esperto nesse momento, em 1815. Para ter mais votos dentro do Congresso de Viena, ele elevou o Brasil à categoria de Reino Unido. Por quê? Com 3 territórios, ele teria 3 votos. Se ele participasse apenas como Portugal, sendo Algarve e o Brasil colônias portuguesas, ele teria um voto, o voto do território português. Mas agora, em 1815, ele eleva o Brasil à categoria de Reino Unido. Então, Reino Unido de Portugal, Algarves e Brasil. E o que acontece, então? Ele tem direito a 3 votos. O que isso significa? Pergunta, mas a pergunta não é essa, né? A pergunta é, o que isso significa para o Brasil? Para o Brasil, galera, isso significa o fim do status de colônia. Legal? Então, essa é a resposta. Definitivamente, o Brasil deixa de ser uma colônia. Questão de número 3. O que significou
Opa, essa é o que nós acabamos de fazer, professor. Está dormindo, professor? Acorda, vamos trocar esse slide, senão nós não chegamos no final da aula. Muito bem, olha só. Questão de número 4. Temos uma charge aí, tá aqui a charge. Vamos analisá-la. Deixa eu pegar aqui o meu apontador a laser. Aqui. Olha só. Um cenário tipicamente carioca, fluminense, da cidade do Rio de Janeiro. Você percebe que essas estradas, essas ruas aqui ainda não estão pavimentadas, embora serão. O Dom João vai pavimentar muitas ruas da cidade do Rio de Janeiro serão pavimentadas, exatamente para dar ares de capital do Império. Eu estou chamando a atenção para algumas curiosidades, aproveitando a imagem aqui. Olha só, aquilo que eu disse para vocês, nós já temos a iluminação com lampião nas ruas da cidade, então esta rua aqui não fica aquele breu total à noite, o que aumentava a criminalidade. Você percebe aqui algumas charretes aqui também para transporte de nobres e tal. Mas vamos para o que interessa, né? Aqui tem um cidadão, um nobre, perguntando quem morreu? E o outro responde assim, ninguém, são caixões importados da Inglaterra. Sem defuntos, é claro. Ah, então estão todos felizes ali porque estão importando o caixão da Inglaterra. Não precisa, estamos comprando demais as coisas agora. Vamos tentar entender. A charge faz uma sátira ao quê? Letra A, B, C ou D? O que você fez aí? Prestou atenção? Fez a leitura de cada um dos tópicos? Você vai ter notado que a letra D atende aí às necessidades. O que essa charge mostra para nós? É uma sátira à entrada maciça e, por vezes, até curiosa, de produtos ingleses no Brasil após a assinatura do Tratado de 1810. Legal? Então, após a assinatura desse tratado, você tem uma enxurrada de produtos ingleses chegando ao nosso território, porque eles eram mais baratos e de boa qualidade. Eles se tornavam mais baratos também porque não tinha imposto. Lembra? O tratado definia exatamente isso. Os impostos, os produtos ingleses chegavam ao Brasil pagando 15% de imposto. Para você ter uma ideia, os produtos que vinham de Portugal vão pagar 16%. Então não tem nem lógica, não faz o menor sentido esse tratado. O Brasil, que outrora foi uma colônia portuguesa, agora os ingleses conseguem vender com uma taxa de imposto menor aqui. Mas, enfim, foi o que o Dom João acordou na época. Número 5. Explique como o Tratado de Aliança, Comércio e Navegação, assinado em 1810 com a Inglaterra, promoveu crescentes dificuldades econômicas para o reino português. É o que eu acabei de falar. Não é? Então, o que acontece? Os produtos ingleses entravam com uma taxação muito baixa, mais baixa até mesmo que os produtos vindos de Portugal. Então, por conta disso, os comerciantes preferiam importar da Inglaterra, praticamente, então, não pagavam impostos, um imposto muito baixo, o que diminuía a arrecadação do governo. Agora, vem cá, você acha que o governo vai continuar com pouco dinheiro? Alguém vai ter que pagar imposto para poder manter a estrutura que foi criada aqui. Quem que você acha que vai pagar esse imposto? Quem? Já sabe, né? Vai cair nas costas do povo. Questão de número 6. Explique qual era o interesse português em anexar a província da Cisplatina e por que esse conflito contribuiu para o aumento do descontentamento dos brasileiros com a presença da família real no país. Descontentamento. Você está percebendo? Lá no início tudo era festa. O Dom João chegou, pai, o rei está aqui. Agora, meu amigo, o descontentamento está crescendo. Por quê? Uma série de fatores. Vamos por partes, então. Qual era o interesse do governo português em controlar ali a província cisplatina? Olha, o ponto principal é o Rio da Prata, sempre. Lembra que nós estudamos, analisamos, eu mostrei para vocês ali aquele estuário conhecido como Rio da Prata. Aquela região ali, galera, é perfeita para a implantação de portos. Hoje nós temos 2 grandes portos ali, um em Buenos Aires e outro em Montevidéu. E aquela região dá acesso para o interior do Brasil, inclusive. Dá para chegar até no Mato Grosso. É a maneira mais fácil de acessar o interior, sem ser por terra. Então, o Brasil tinha esses interesses ali naquela região portuária. E por que isso causou descontentamento? Bom, para conseguir controlar aquela região, foi necessário uma série de gastos. E esses gastos ocasionam aumento de imposto. Então, por isso que você tem esse descontentamento, esse desgaste aí. Questão de número 7. Às vésperas da Revolução Pernambucana de 1817, a população passava por um conturbado período. 3
alternativas e nós vamos ver quais estão corretas. Primeiro, no ano de 1816, o Nordeste foi assolado por uma grande seca que afetou a agricultura de subsistência e provocou a queda da produção de algodão e açúcar. Lembrando, a agricultura de subsistência é aquela agricultura básica, certo? Aquilo que é necessário para sobreviver. Além dessa agricultura de subsistência, foi afetado também a produção de algodão e a produção de açúcar. Perfeito, certinho. Então a primeira já dá para nós deixarmos ali, ó, destacadinho, tá certo? Segunda, por causa da seca, o prejuízo dos grandes proprietários ligados à exportação foi imenso, certinho. Mas os mais prejudicados foram os moradores da cidade, trabalhadores livres e escravizados. Galera, tá certo isso. Por quê? Com esse problema também nos produtos de subsistência, o preço das coisas foi ficando cada vez mais caro. E aí, meu querido, a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. A população sempre sofre. Perfeito, então, número 2. Questão 3, a alternativa 3. O aumento de impostos e a criação de novos impostos para o sustento da corte, sediada no Rio de Janeiro, contribuíram para tornar ainda pior a qualidade de vida da população, uma vez que o preço dos gêneros de primeira necessidade, ou seja, aqueles de subsistência, aqueles que são necessários para a sobrevivência, se tornou proibitivo aos pobres. Proibitivo é aquele negócio que não é proibido, mas que você não pode comprar, sabe? Esse é o sentido da palavra proibitivo. Não é proibido, mas não está acessível a você, talvez por conta do preço. Por exemplo, ter um helicóptero é algo proibitivo para um professor. Não é proibido. Não é proibido. Eu posso ter. Mas será que eu posso? Será que eu consigo? Percebeu? Então, esse é o sentido da palavra proibitivo. Bom, se a primeira está certa, a segunda está certa, a terceira está certa, então vamos ver ali, alternativa A. Opa, não marquei a alternativa ali. Marca aí, alternativa D. Legal? Alternativa D. Atende aos nossos interesses. Marca aí, destaca aí na sua apostila. Vamos agora então para a sessão checkmate. Vamos fechar essa questão de esse capítulo de número 3, destacando os principais pontos, os principais elementos. Bora comigo, vamos lá então. Olha só. Primeiro, nós precisamos entender que a presença da família real foi fundamental para a manutenção do território brasileiro. Isso aí você já sabe, né? Manutenção ali de uma unidade da colônia portuguesa. A presença da família real aqui neste período. Tanto que quando você compara com o lado espanhol, você percebe uma fragmentação. No Brasil, isso não ocorreu. Mas por que a família real veio para o Brasil? Você já sabe também. Bloqueio continental, não é? Tem que destacar isso aí. É uma questão interessante que é muito importante você saber. Quais são os fatores que fazem com que a família real portuguesa venha para o Brasil? Bloqueio continental, certo? Você tem Portugal desobedecendo ao bloqueio continental, e aí Napoleão vai invadir Portugal no final de 1807, então, com o apoio dos ingleses, a família real portuguesa, a corte, algo em torno entre 10 e 20 mil pessoas, 12, 15, esses números são variáveis, mas algo entre 10 e 20 mil pessoas, partem de Portugal em direção ao Brasil. A corte vem para cá, vem para nossas terras, as nossas terrinhas, ora pois. E aí, em 1808, no começo de 1808, chegando em Salvador, primeiramente, depois indo para o Rio de Janeiro, mas ainda em Salvador, Dom João vai promulgar a abertura dos portos. Importante você destacar isso, porque, na prática, a abertura dos portos significa o fim do pacto colonial. Então, você não tem mais aquelas restrições que impediam a importação de mercadorias. Isso aqui faz parte do acordo com a Inglaterra, tá? Os ingleses queriam, então, abrir novos mercados. Por quê? Porque não podiam vender na Europa, bloqueio continental, meu querido. E agora eles começam a vender para o Brasil. Essa abertura dos portos, ela vai ser oficializada posteriormente pelo Tratado de 1810, que é o Tratado de Aliança, Amizade, Comércio e Navegação. Ou seja, os produtos ingleses entram no Brasil com um preço bem baixinho, com um preço bem pequenininho. Tá? Lembra ali? Eu disse para vocês que os ingleses pagavam 15% de impostos. Os portugueses, 16%. E produtos que viessem de outras partes do mundo, lembra que você pode falar, professor, mas em 1810 eu tinha Inglaterra. Sim, mas na sequência, já em 1815, com a derrota do Napoleão, a Europa muda de cenário. Então, qualquer país poderia vender para o Brasil. Entretanto, todos os outros países teriam que pagar uma taxa de importação de 24%. Então, uma taxa já
um pouco mais elevada. E aí, inclusive, eu trouxe aqui aquela nossa charge ali da apostila, né? Para ilustrar essa ideia de uma entrada maciça de produtos ingleses a partir de 1810. Galera, algumas ações importantes do Dom João aqui. Eu destaquei apenas algumas. Tem outras que eu nem coloquei aqui, como, por exemplo, a criação dos Correios. Não coloquei aqui, mas também faz parte. Então, são várias. Peguei algumas. Olha só. O alvará de liberação de indústrias, que é muito importante, mas na prática não vai promover uma grande abertura de indústrias no Brasil, porque essas indústrias agora estão liberadas para acontecerem, para existirem. Entretanto, você tem a concorrência com os produtos ingleses. Então, a indústria brasileira não vai deslanchar, não vai ser aquela coisa ali, né, para frente, não vai. Criação do Banco do Brasil não é o Banco do Brasil que nós temos hoje, tá? Esse foi o primeiro Banco do Brasil que vai falir durante o segundo reinado. Posteriormente, nós temos a criação do segundo Banco do Brasil. Melhoria de portos e estradas, fundamental. Lembra que eu disse para vocês? Pavimentação de algumas estradas, de algumas ruas e avenidas dentro do Rio de Janeiro. Criação de faculdades de medicina, de direito. Criação do Jardim Botânico para estudar a nossa flora. Criação de escolas de belas artes. Lembra que eu já falei para vocês sobre a relação entre as belas artes e o desenvolvimento da ciência. Neste momento, nós não temos fotografias. Então, tudo aquilo que vai ser apresentado em termos de figuras dentro dos livros precisa ser desenhado. E desenhado com qualidade, senão você não consegue desenvolver os estudos. Por isso, a Faculdade de Belas Artes é fundamental. Inclusive, galera, na próxima unidade, nós vamos estudar algo relativo a este momento. Por quê? Para o desenvolvimento dessa Faculdade de Belas Artes, nós vamos ter um grupo de franceses que virão para o Brasil. Pintores, arquitetos, e essa galera é muito importante. É conhecida como Missão Artística Francesa. Nós vamos estudar na próxima unidade, porque na unidade 4 a gente vai estudar aspectos culturais do Brasil neste momento. Criação da estrutura militar. Essa estrutura militar foi fundamental, você lembra, né? O Dom João mandando exército lá para Cisplatina, o Dom João mandando exército lá para Pernambuco também, para conter aquela revolta em Pernambuco. Então, o Dom João não era bobinho, não. Tá aqui ele, ó, acompanhado da sua bela esposa, não é? A Carlota Joaquina, que você sabe, representada ali no filme também. A Carlota Joaquina, reza a lenda, que não gostava muito do Brasil, não. Inclusive, no final do filme tem uma cena que ficou clássica, onde ela pega assim o seu sapato e ela bate assim, tirando areia e diz: dessa terra eu não quero nem o pó, quando ela está voltando lá para a Europa. Mas, enfim, são coisas que ficaram. Tá aqui, Dom João VI e a sua bela esposa. Muito bem, esses são alguns pontos positivos. Vejamos agora alguns pontos não tão positivos assim. Olha só, primeiro, a inflação, que eu destaquei. Eles trouxeram muita grana, dentro de barris mesmo. E isso fez com que a inflação aumentasse. O aumento de impostos para dar conta de empregar toda essa galera que você está vendo. Olha o tanto de nobre desfilando aqui. Olha que maravilha, olha que coisa bonita. Aqui atrás de mim, olha quantos nobres desfilando. Está ali o Dom João, lindão, e toda a nobreza ali atrás. Tem que empregar todo esse povo, tem que pagar salário para todo esse povo, tem que sustentar todo esse povo. A corte tem que ser sustentada. E aí, aumento de impostos. Você tem aquela iniciativa lá na Cisplatina, aumento de impostos. Tudo isso, então, vai causando um certo desgaste. E, além disso, temos logo aquele episódio marcante também, logo na chegada, né? O desalojamento da população, de boa parte da população do Rio de Janeiro, para que as casas fossem, então, ocupadas pelos membros da corte. E, ó, não estou falando de barraco, não, tá? Estou falando de casa boa. Casa boa, porque esses caras não vão morar em qualquer lugar. Então tá ali, ó, o PR, põe-se na rua, propriedade real, prédio roubado, põe-se na rua. Então aqui, ó, você pode dar uma lidinha nesse quadrinho aqui, que é bem interessante. Legal? E aí, nós vamos falar agora sobre a questão externa do Brasil. O Dom João, em 1810, com a independência do vice-reino do Rio da Prata, ele percebe ali uma oportunidade para anexar a província cisplatina. E o que ele faz, então? Envia tropas para lá. No ano de 1816, depois de alguns combates, alguns conflitos que provocam aumento de impostos, a província cisplatina é anexada ao território brasileiro. Passa a ser uma província brasileira. E assim vai permanecer até a sua independência. Destaquei também para vocês que, no ano de 1815, houve o fim das guerras napoleônicas e em 1816 houve a morte da Dona Maria,
Maria I, a louca, e Dom João, então, é coroado como Dom João VI. Pela primeira vez na história, um monarca europeu é coroado em território brasileiro. E para fechar, eu comentei na aula passada também sobre a Revolução Pernambucana, o descontentamento que existia ali no Nordeste, principalmente agravado com aquela seca de 1815 e 1816, isso provoca uma revolta ali na região e uma tentativa de proclamar-se uma república. Vai existir uma repressão forte por parte do governo, por parte das tropas do Dom João VI, e esse movimento vai ser isolado, pelo menos no primeiro momento. Mas você vai perceber que Pernambuco ainda vai dar muita dor de cabeça para o governo centralizado do Rio de Janeiro. Em diversos momentos da história, a região de Pernambuco ali acaba tentando se separar do Brasil. Essa não é a única vez, tá? Você vai ver em outros momentos. Inclusive, eu destaquei para vocês aqui a imagem do Frei Caneca, que participou desse movimento de 1817, não foi morto, e depois vai participar de um outro movimento em 1824, e aí sim ele vai ser executado. Legal? Pessoal, então olha só. No capítulo 4, nós vamos falar sobre questões relacionadas à cultura do Brasil neste momento aí, século XVIII, início do século XIX, para, na sequência, falarmos sobre o retorno da família real para Portugal, quando eles vão para Portugal, deixando aqui o Dom Pedro II, e sobre a independência do Brasil, que acontece logo na sequência. Beleza? Mas isso é assunto para as próximas unidades. Por enquanto, ficamos por aqui. Grande beijo no seu coração e até as próximas aulas. Tchau! Novos mares, horizontes, aonde quer chegar? O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão, mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério, pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro